G20 de Durban, na África do Sul, ocorre num contexto de crescente incerteza económica global, com o aumento das barreiras comerciais e as ameaças de novas tarifas do ex-presidente Donald Trump a intensificarem as tensões. Sob o lema da presidência sul-africana, Solidariedade, Igualdade, Sustentabilidade, o encontro procurou focar-se em questões essenciais para os países em desenvolvimento, nomeadamente o elevado endividamento, o espaço fiscal limitado e o alto custo do capital, que dificultam o investimento em áreas fundamentais como saúde e educação. No entanto, o G20, embora um fórum importante para a coordenação de políticas globais, tem sido marcado por disputas internas e pela ausência de representantes de países-chave como Estados Unidos e a Índia. Para entender melhor o impacto desta reunião e os desafios do G20 enfrenta, vamos conversar com Clésio Foy, economista moçambicano, sobre o papel da cooperação internacional e as perspectivas para a economia global. Muito boa noite, Sr. Foy, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite e saudar também aqui aos caros ouvintes, telespectadores, portanto, deste canal, que é o Channel África, e vamos aqui naturalmente debruçar daquilo que é a cimeira do G20, não é? Sim, senhora Foia. A África do Sul, na sua presidência do G20, sublinhou a necessidade de uma liderança global cooperativa para enfrentar desafios económicos complexos. Na sua opinião, como pode o G20 promover essa cooperação entre os países, especialmente num contexto de aumento do protecionismo e ameaças tarifárias? Bem, primeiro aqui agradecer a questão que me coloca e é importante. Se calhar começávamos por falar como é que surge o G20, não é? Portanto, o que é isto de G20, que é para depois aqui ajustarmos naquilo que são os cenários atuais, do ponto de vista de desafios, dinâmicas, não é? E por aquilo também que são as persecuções do próprio G20 para solucionar aquilo que são, portanto, as diversas nuances dentro de um contexto de um protecionismo tarifário e que vai aqui naturalmente constituir um desafio para aquilo que são as trocas comerciais globais. Primeiro, começava por dizer que o G20 é o grupo, portanto, das 20 maiores economias do mundo, que detém cerca de 85% daquilo que é o produto interno global, portanto, todas as economias globais, e com o seu ponto de vista de transações comerciais detém uma cota de 75% de todas as trocas comerciais que são feitas ou executadas em todo o mundo, não é? E depois, esta agremiação é criada a partir de 1999 como consequência ou corolário daquilo que foi a crise, portanto, no contexto asiático, no continente asiático, não é? Que trazia aqui já uma necessidade das potências econômicas, conforme dissemos, se trata das maiores economias do mundo, não é? Que podiam aqui sentar-se e cooperar, trazer também aqui, se calhar, paradigmas sustentáveis para poderem, portanto, adequar aquilo que são as políticas econômicas, mas também comerciais, com aquilo que são as dinâmicas, né? Agora, para esse contexto atual, vale a pena falar que esta reunião surge como um corolário daquilo que são os efeitos, o efeito Trump, né? Portanto, as tarifas, barreiras tarifárias que o presidente norte-americano tem estado aqui constantemente a impor, portanto, a anunciar novas barreiras tarifárias para maiores, para algum grupo de maiores economias, não só, não é? Só para termos uma ideia, neste mesmo grupo G20, 8 delas das economias fazem parte de BRICS, que são para já o braço de ferro que tem aqui estado a colocar em ameaça aquilo que é a hegemonia norte-americana, mas também dentro de um contexto de fragmentação das economias, falamos também daquilo que é o contexto geopolítico. Desde 2022 tivemos aqui a escalada da Rússia junto à Ucrânia, não é? Mas também tivemos aqui muito recentemente o contexto geopolítico no Médio Oriente, não é? Com o ataque entre Israel, portanto, e o Irã. Então, tudo isto coloca dentro também deste contexto de barreiras tarifárias, não é? Alguma incerteza naquilo que são as vicissitudes, não é? Daquilo que tem a ver com as trocas comerciais, mas também transações econômicas e financeiras para as economias mundiais que estão aqui a deparar-se daquilo que podemos dizer com uma rasura daquilo que são os acordos comerciais que já previamente tinham sido alcançados entre os Estados Unidos, o G20, não é? Mas também por outras economias, não é? E o Trump parece estar aqui a atropelar esses acordos, aplicando aqui barreiras tarifárias a uma média global de 10% para todos os produtos de importação para o mercado norte-americano, não é? Mas também aqui para economias que estão, portanto,
aqui dos BRICS têm aqui já tarifas que rondam em média de 25% a 30%, mas também para aquilo que é um dos produtos de maior importação no mercado norte-americano, que é o aço, não é? Que tem aqui uma tarifa de 50%, mas também temos o alumínio que está numa tarifa de 25%. Então, tudo isto coloca em causa a sustentabilidade dos mercados produtores dessas commodities, desses metais, na qual eu acabei de me referenciar, não é? Sim, Sobretudo aqui. sim, sim. Sim. E o elevado custo do capital e as grandes vulnerabilidades da dívida são problemas significativos, sobretudo para os países de desenvolvimento, muitos deles em África. O que pode o G20 fazer para reduzir essas barreiras económicas e permitir que esses países investam no bem-estar das suas populações? Bem, primeiro é preciso ver um contexto que não é de África, mas também aqui em Moçambique tem nos últimos tempos também aqui despoletado uma onda de debates, não é? Que tem que ver que essas economias, repara, os G20 são economias fortes, são os tais ditos as potências imperialistas, portanto têm altos níveis de impérios e também tem uma pujança financeira e tem investimentos em África, não é? Portanto, aqui podemos dar um exemplo de Moçambique, mas Angola, que tem aqui as multinacionais francesas, portanto a Total, que está aqui a explorar gás em Moçambique, mas petróleo em Angola, mas não só em outras geografias como Nigéria, não é? E tem a ExxonMobil, que é norte-americana e por aí afora. Então, essas empresas vêm à África, não é? Vêm explorar o recurso, depois pegam receita de exportação e não vêm reinvestir para o próprio tanto mercado africano e deixando aqui enormes crateras naquilo que tem que ver com o próprio sistema financeiro, o que vai aqui encarecer o capital, porque não tem, digamos assim, um influxo de capital reinvestido aqui mesmo ao nível do continente. E essa cimeira, ainda bem que a África do Sul está aqui a albergar aqui como o presidente da cimeira, né? Portanto, naquilo que é a presidência rotativa e é um país africano, pode aqui também jogar um papel estratégico, do ponto de vista de influência, naquilo que tem que ver com o repatriamento de capitais investidos através das economias imperialistas ou as superpotências econômicas que têm investimento em África e que depois são investimentos que têm fraca ligação com outros setores de economia real, não é? E depois também tem este fenômeno na qual já me referenciei, que é a fraca, portanto, o fraco influxo, não é? de capitais, porque eles investem e depois as receitas de exportação eles repatriam para os países de origem, portanto, por onde é que eles vêm, tem sido potências americanas, francesas, portanto, e boa parte dos países que estão aqui no G20. É verdade que nota-se aqui alguma ausência deles, mas as principais deliberações poderão chegar, não é? A esses países, falo por exemplo da França, que já tem aqui uma ausência notável do seu ministro das Finanças, que a França tem sido um player de grandes investimentos na área energética cá em África, não é? Apesar da ausência do seu representante máximo, não é? Que é o ministro das Finanças, mas aqui as principais deliberações, do ponto de vista de cooperação financeira, vão ficar aqui patentes em debate, não é? Para poder ter aqui, se calhar, espaço ou janela para que se possa melhorar a questão de repatriamento de capitais, não é? Porque o que acontece é que as grandes explorações, os grandes projetos exploram a África, não é? Vêm e depois pegam as receitas de exploração, reinvestem em mercados de seus capitais de origem e pouco integram-se, portanto, aos mercados africanos, fazendo com que estes mesmos tenham uma estrutura de mercado financeiro relativamente incipiente ou fraca e que não possa aqui ter aqui liquidez disponível ou liquidez aqui confortável ou robusto para poder aqui se materializar ao nível de financiamento para micro, pequenas e médias empresas que têm maior ímpeto, portanto, digamos assim, de empregabilidade juvenil. Portanto, mesmo a África do Sul está agora aqui com maiores rastros de desemprego juvenil, o que mostra que há aqui uma necessidade de existir aqui a abertura de espaço de financiamento para que haja mais iniciativas de pequenas e médias empresas para que possa aqui, portanto, melhorar aqui o nível de acesso ao emprego, mas também melhorar o nível da produção interna em África. E outro problema também das grandes... Sim, Foia.
Sabemos que a África do Sul propôs uma agenda africana no G20, incluindo o financiamento para ação contra as mudanças climáticas. Quais são as principais barreiras que os países em desenvolvimento enfrentam para garantir o financiamento necessário para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas e como o G20 pode ajudar a superá-las? Bem, esta é uma questão relativamente importante, sobretudo no atual contexto, em que várias economias em África têm sido aqui devastadas por aquilo que são as perversidades ou vicissitudes climatéricas, não é? E depois deparam-se com aquilo que tem a ver com fracas infraestruturas de resiliência a estes impactos, não é? Então, a África do Sul, quero crer que é muito feliz quando traz também para este debate uma agenda importante que tem a ver com o financiamento climático, não é? Sobretudo para os países que são vulneráveis a estes choques climatéricos, Moçambique, África, tanto Madagascar, não é? Países da região costeira de África têm sido maioritariamente vítimas das incursões climatéricas, não é? E é preciso a partir de já pedir ou cooperar, não é, com políticas que façam com que essas empresas, essas potências, não é, que são países G20 que têm empresas que vendem, estão oriundos desses países, não é, possam aqui a constituir um fundo verde, não é, de compensação climática para as economias incipientes. Por quê? Quem são os maiores poluentes, não é? São aqui as economias que fazem parte do G20 e as economias que têm sido ressentidas, que têm sido vítimas das incursões de perversidade de climatéricas, nem sequer fazem parte do G20 porque não têm a mesma robustez econômica. Então era preciso que influenciasse agora com políticas claras, precisas, não é? De como fazer, que constituir-se um fundo climático para compensar as economias que são aqui assoladas, não é, por vicissitudes climatéricas, sendo que, se formos a ver, mesmo em termos percentuais, naquilo que tem que ver com emissões de CO2, portanto, dióxido de carbono, as economias que não fazem parte do G20 contribuem com muito perto de 2% daquilo que é o total da globalidade, portanto, aquilo que é o total da poluição global que é feita, portanto, por essas economias da G20. Então é preciso que se olhe com essas questões com muita minuciosidade, não é? Mas também com sensibilidade, por forma a gerar um clima, digamos aqui, uma carteira de financiamento, não é? Um fundo climático, não é? Verde para as economias que têm sido aqui assoladas pelas vicissitudes climáticas, não é? Muitíssimo obrigado, Sr. Clésio, pelas suas análises aqui e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado, muito obrigado. E estas foram as palavras de Clésio Foy, economista moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique.